Uma reflexão, assim, Cláudio, eu queria saber o que você acha. Quando a gente estuda mitologia, cultura, religiões antigas, eu tenho percebido um padrão, né? O padrão é assim, você tem muitas histórias, e as histórias, elas sempre têm um grande ensinamento, é muito legal. E então, pô, você olha a história do conhecimento. Puta, ele sacrificou o olho pra poder enxergar, né? Tem uma baita metáfora, né? Aí você tem uma outra história que daqui a pouco eu vou contar aqui. Você tem várias interessantes. E aí, pô, eles estavam velejando. Aí caía um raio. Puta, era o Thor que bateu a bigorna dele. São coisas que hoje a ciência mostra pra gente que não faziam sentido. Mas todas as histórias deles construídas tinham geralmente alguma mensagem. Pra você, qual que é a importância da mitologia, de religiões com coisas que já foram comprovadas que não existem mais, assim? Qual que é esse negócio da relação com hoje? Será que tem algum benefício pra sociedade esse tipo de história que passa uma mensagem? Ou não, assim? Total. É interessante, quando você abre um livro qualquer de filosofia ocidental, desses assim que faz um apanhado geral, um sobrevoo, desses que costumam chamar história da filosofia, iniciação à filosofia, não sei lá. Aí começa lá o milagre grego. E o milagre grego começa com os pré-socráticos, depois Sócrates, Platão e Aristóteles. Pô, só a expressão milagre já faz pensar, como assim, né, cara? Para tratar, digamos, da maior homenagem possível à razão que vamos fazer, já começa com a palavra milagre, que é uma palavra que semeia a dúvida. Então, qual é a minha proposta? E quando eu digo minha, digamos, para facilitar a conversa aqui, mas é claro que muitos outros disseram melhor do que eu antes. É que, na verdade, existe entre a mitologia grega e a filosofia grega muito mais uma continuidade do que propriamente uma ruptura. E, portanto, quando você diz um milagre da filosofia, quer dizer, ela saiu do nada, ela surgiu do nada, olha, isso é uma grande estupidez. Quase todas as ideias filosóficas relevantes dos gregos já estavam tratadas na sua mitologia. E eu te diria mais, eu penso, né, que todo grande movimento filosófico é antecedido de uma poderosa cultura religiosa. Isso significa o quê? Que toda grande filosofia é uma laicização, é converter em pensamento laico aquilo que já era tratado dentro de uma perspectiva religiosa. Eu posso te dar o exemplo do próprio Sócrates e Platão com a mitologia de Homero, de Hesíodo, que lhes antecedeu. Depois, eu posso citar Descartes, por exemplo, como sendo a continuidade previsível de todo o pensamento religioso da Baixa Idade Média. Depois eu posso citar Kant como sendo o apogeu filosófico de uma laicização do pensamento de Lutero, que lhe deu formação desde criança, hein? Kant era um homem formado na igreja, né? Então, nesse sentido, eu vejo muito menos uma ruptura e muito mais um movimento de transformação que se repetiu ao longo do tempo. Sendo assim, nós podemos dizer que a perfeita compreensão do pensamento dos filósofos cobra um entendimento das ideias que lhes precederam, como é o caso dos mitos gregos e da filosofia antiga, né? Como é o caso do pensamento teológico da Reforma e o pensamento filosófico de Kant. Só para dar dois exemplos. Então, qual é a ideia? Eu repito, né? Os mitos, eles apresentam de maneira fantástica, através de recursos imaginativos, grande lirismo, de grande competência literária, né? Eles apresentam o quê? Eles apresentam uma reflexão concreta sobre, em primeiro lugar, o lugar onde vivemos, o universo. Em segundo lugar, como devemos viver. Uma reflexão que nós poderíamos chamar hoje de ética. E, em terceiro lugar, eu te diria que os mitos eles trazem uma reflexão sobre o que é a vida boa para um mortal. O que é a vida boa para o mortal. E por isso o paralelo com os deuses é sempre bem-vindo, porque o que é um deus? É só aquele que não vai morrer. Então, quer dizer, na hora que você tem um imortal, ele é a referência perfeita para eu discutir o meu caso. Qual é o meu caso? Todos os valores da vida, Tiago, todos os valores da vida, né, que podemos pensar, eles só podem decorrer da primeira ideia fundamental. Vamos morrer. Então, quer dizer, a ideia de que a vida é finita
é o pano de fundo que nos permite articular todos os valores existenciais. Se fôssemos eternos, se fôssemos imortais, nenhum desses valores seria pertinente. A título de exemplo, a própria prosperidade. A própria prosperidade só faz sentido porque a vida vai acabar, né? Quando você se empenha num projeto, é porque você sabe que ele pode fracassar, ou seja, morrer. Se você protege o planeta, como ele falou, o meio ambiente, é porque você sabe que podemos destruí-lo. Porque, veja, se você tiver na cabeça o planeta é indestrutível, então, foda-se, vamos detonar, queimar mesmo, né? Aproveitar e passar a boiada. Agora, não, é porque sabemos que ele é frágil, né? Que temos que defendê-lo. E se você ama demais o seu filho pequeno, né? E com ele você tem um zelo que te ocupa quase toda a alma, é por reconhecer a sua fragilidade e, portanto, a possibilidade de dar ruim. Então, entendeu? Eu vejo 3 grandes preocupações que estão por trás de toda a reflexão mitológica e que se traduziram em discurso filosófico na sequência, a saber, o que é o universo, tipo cosmogonia, gênese do cosmos, como que tudo surgiu, qual é o começo de tudo. 2, como devemos viver. E 3, o que é a vida boa para os mortais. Eu diria, então, física, né, ética e sabedoria existencial. E muito embora tenhamos especificidades, há algo que nos é comum. E a nossa natureza comum é o pensamento. É o uso da razão. Portanto, ao buscar o conhecimento é humanizar o homem, é realizar a humanidade em nós, é dar a nossa vida